Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos a mais um vídeo da Escola de Ensino Tecnologizante Montessori, da nossa disciplina de PS1. Vamos dar continuidade aí falando um pouco sobre suporte básico de vida, atendimento pré-hospitalar. Sejam todos bem-vindos, vamos focar aí nos estudos. Sabemos que estamos passando por um momento difícil, conturbado aí, não só no Brasil, mas vamos ter fé, foco, que logo isso vai passar e tendo a certeza aí de que vamos dar o máximo aí para mesmo instante aprendendo e adquirindo conhecimento. Vamos falar hoje sobre OVAS, que é a obstrução das vias. OVAS, obstrução das vias aéreas por corpo estranho, tá? Isso é uma das maiores causas de emergência. Máscara aqui para ficar. É uma das maiores causas aí das emergências, principalmente com crianças, também com adultos, tá? Pode aí, se não pode levar a óbito, né, da pessoa, ou até mesmo de ter algum problema. Então, a OVAS significa obstrução de vias aéreas por corpo estranho, tá? É mais aí das obstruções de vias aéreas nos traumas, porque causa inconsciência, vai ter um relaxamento da língua e essa língua ela vai projetar aí na altura aí da orofaringe, né, que é o fundo da garganta, obstruir a passagem de ar, tá certo? E aí a pessoa pode ter uma obstrução das vias aéreas. É por isso que no trauma a gente tem que desobstruir as vias aéreas, perceber aí se essa está acontecendo, né, se esse paciente está com a respiração pérvia, tá? Também no trauma, né, crânioencefálico, também aí pode acontecer o que a gente chama de refluxo gástrico, né? Por isso que é importante a gente sempre perguntar num trauma se a pessoa ela, né, ingeriu algum líquido. Dependendo do trauma, ela pode acabar tendo um retorno. Ingeriu, né, se tiver menos de 15 minutos, for bem recente, essa pessoa ela pode ter uma broncoaspiração, ou seja, esse líquido ele vai retornar, cair na traqueia, né, causando aí também uma obstrução da passagem do ar, tá? Então, embora a perda da consciência seja a causa mais frequente aí das obstruções de vias aéreas, também existe a questão aí de entender que as vias aéreas pode ocasionar uma parada cardíaca ou cardiopulmonar, ele não vai conseguir receber oxigênio, sangue, né, oxigenado passando, e aí a pessoa tem uma parada e consequentemente uma parada cardíaca, tá? Mas assim, para a gente entender, uma também causa mais frequente aí de OVAS, né, obstrução das vias aéreas por corpo estranho, né, conscientes, tá? Quando você está inconsciente, a língua vai, tá, a passagem do ar da traqueia, fazendo com que a pessoa tenha uma parada respiratória se não for atendida. Nos traumas, onde a pessoa pode perder a consciência também, se tiver uma suspeita aí de trauma de crânio, né, a pessoa pode ter uma suspensão ou uma dificuldade para respirar, até mesmo dos músculos acessórios, das traumas de arcos costais. Mas aí no caso também, outro caso muito frequente, que são as questões de carne. Então a pessoa está comendo uma carne, um toicinho, né? Ou coloca, né, muita carne na boca, vai mastigar aquele negócio. A pessoa não consegue engolir, o negócio não desce nem sai, tapa, né? Comigo, né? Eu tive que socorrer a minha filha,
fiz um churrasco de coraçãozinho. Ela estava assistindo televisão, né? Consequentemente, intertida na televisão, ela começou a colocar coração na boca, vários coraçãozinhos na boca, e não mastigando. Tocou tudo, né? Um monte. Quando ela começou a mastigar, aquilo foi criando uma certa consistência e ela não conseguiu engolir. Então eu fiz aí o que a gente chama de Heimlich, para poder socorrê-la, tá? Isso pode também, pessoal, acontecer com crianças, tá? Aqui a gente chama de ovário. Geralmente a criança, ela não tem cardíaca, né? Porque, a não ser que ela tenha algum problema cardíaco. Mas, geralmente, as paradas cardíacas das crianças, elas são originadas de obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Então, em crianças, isso pode acontecer com alimentos, né? Pode acontecer com balas, chicletes, ou às vezes até objetos, tá? Ou leite regurgitado. Eu costumo dizer que o leite ele não é um leite tão fácil de a criança engasga com leite. Às vezes ela dá uma engasgada, né? Mas não de realmente obstruir a via aérea e ter um risco maior, porque o leite materno ele é mais diluído, ele não é tão espesso. E a criança, quando o leite materno, por mais que ela durma, ela tem um sono leve, ao contrário do complemento alimentar para os bebês, ele é mais espesso, a criança geralmente ela vai sonolenta, e como a criança ela não tem muita controle, né? Porque a mãe coloca o leite, a criança vai mamando, vai enchendo a barriga. Ele é muito maior do que com leite, tá? E tem a questão também da posição. Não sei se vocês já tentaram comer ou beber alguma coisa deitado, totalmente deitado. É ruim. Então a criança, mas ela tem que estar um pouco, né, com membros superiores, né, a cabeça mais elevada, né? Ela não pode ir na mesma direção plana, porque aí é gravidade, né? O líquido, o alimento, ele acaba retornando, tá? É muito importante a questão das crianças, porque as crianças, até determinada faixa etária, elas sentem muitas coisas na boca. Por quê? O que lhe dá ali prazer é colocar as coisas na boca, né? O senso da criança está tudo na boca, né? Então, a fase que a gente chama de fase oral, né? Onde a criança leva tudo na boca, não só a mão, né? Mas qualquer objeto, ela sente. Então, acontece muito os lactentes, né? São as principais causas de morte, né? Para aspiração de corpo na faixa pediátrica. Então, é uma coisa muito comum, tá? Então, o que vai acontecer? Vai existir a troca insuficiente de ar, né? Isso vai ser evidenciada pela tosse. Essa tosse ela vai ser fraca, começar a apresentar ruídos respiratórios estridentes ou gementes, e aí vai aumentando essa dificuldade de respirar, e aí a gente vai perceber que essa pessoa vai se apresentar cianose, tá? Nesse ponto, a gente tem que iniciar imediatamente essa manobra de desobstruir parcial, né, ou total essas vias aéreas, tá? Então, a gente pode ver a questão, visualmente, a questão na garganta, começa a tossir e a gente consegue ver que ela está tossindo, né, começa a ficar e às vezes não adianta você engasgou? Não, ela está engasgada, ela não vai conseguir nem falar, né? Então, a gente aí às vezes pode apresentar náusea também, né?
E exatamente como eu coloquei aqui, a pessoa geralmente coloca a mão na garganta, né? Pode apresentar cianose, né? Que é esfriamento, né? Da mucosa, tá? E se ela não for suprida, devido à ausência de oxigênio no cérebro, pode ter perda da consciência, tá? Em um pouco tempo, né, o oxigênio ele começa a não ir para os pulmões, né? E isso vai impedir a renovação de ar, a troca de oxigênio por gás carbônico, e a pessoa, né, com a perda de oxigênio, né, na circulação, ela pode entrar cardíaca, tá? Pulmonar. Então, para as vítimas inconscientes, né, deve ser aplicada a manobra de ressuscitação cardiopulmonar. Está inconsciente, devido ao trauma, está inconsciente, e aí eu vou atuar com a ressuscitação cardiopulmonar, tá? As compressões torácicas, porque possivelmente ela vai ter uma parada respiratória e, consequentemente, uma parada cardíaca. Então, vou precisar fazer as compressões torácicas, né, dentro da técnica, forçando aí a expulsão do corpo estranho, tá, e mantendo a circulação sanguínea e aproveitando o oxigênio aí presente dos vítimas conscientes, usa-se uma técnica que serão apresentadas agora, que é a manobra de Heimlich, tá? Essa manobra é só para vítimas conscientes. A manobra para vítimas inconscientes é a compressão torácica, tá? Estiver consciente, vai ser a manobra de Heimlich, tá, pessoal? Então, só para a gente entender a manobra de Heimlich, né? Nós vamos nos posicionar, né, atrás da pessoa, né, e colocar os braços aí entrelaçados na altura do diafragma, tá? Do abdômen superior, tá? A vítima precisa estar em pé. Essa manobra de Heimlich é usada em adultos, tá, pessoal? Essa manobra em adultos vai fazer compressões, né, fortes para que essa pessoa consiga expulsar o alimento, tá? Então a primeira coisa é manter a calma. Com a minha menina, quando ela engasgou, eu fiquei desesperado, mas tentei ficar o mais tranquilo possível, porque quando você fica desesperado, você não consegue pensar. Então você tem que raciocinar. Eu vi que ela fazia uma expressão que estava engasgada, mas ela não consegue falar. Se ela está engasgada, ela não vai conseguir falar. Então você tem que ter a percepção. O que estava comendo? Coraçãozinho. Opa, então está engasgada. Então eu agi rápido, mas se você desesperar, né, você congela. E quando você congela, você não consegue ter atitude, tá? Um ente querido, né, uma pessoa que você se relaciona, né, você tende a mais usar o emocional do que o racional. Então a gente sempre nessas ocorrências, uma das coisas mais importantes é usar a razão, tá? Se a emoção ela ultrapassar a razão, a gente pode ter problemas graves aí. Então a gente nessa posição devemos com uma das entre as pernas da vítima, né, para poder amparar e com mais facilidade, né, caso ela venha perder a consciência. Então eu vou estar segurando, mas a minha perna vai estar amparando essa pessoa também, tá? Uma das pernas, como vocês podem ver na gravura, né, você vai se posicionar atrás e uma das pernas vai dar um apoio, porque a pessoa pode perder a consciência a qualquer momento, tá? Para crianças, né, é o mesmo procedimento. Lógico que quando você é adulto, tem criança, a posição ela não vai ficar na mesma altura. Mas eu usei essa minha menina, ela tem 8 anos de idade. Mas depois eu ainda fiz a outra manobra, né, de dar alguns tapas nas costas para que ela pudesse realmente expelir, né, o coraçãozinho de frango que ela estava comendo, tá? Pessoal, para grávidas, né, a gente deve usar aí o braço, ele tem que passar, né, por cima, tá bom? Não por baixo, por cima, porque não pegar
região do diafragma, bem na parte assim superior da pessoa, né, para não ter uma compreensão, né, um pouco diferente o posicionamento, tá? Então esse é um posicionamento para obesos e grávidas, tá? Até 2015, né, caso a vítima viesse a perder a consciência, o socorrista assumia a posição de cavaleiro, podem perceber, como se estivesse montando no cavalo, vai estar de frente ao tórax da vítima e vai iniciar as compressões dessa forma aí, para realizar a desobstrução, a compressão torácica. Para os bebês, pessoal, é complicado, né? A gente vê um bebê porque o bebê não sabe gesticular, né? A pessoa, quando está engasgada, adulto, você está paciente, vai gesticular, vai colocar a mão na garganta. A criança, a gente vai perceber a criança para de respirar, vai apresentar cianose. E uma vez eu busquei, quando eu trabalhava no SAMU, busquei uma criança que estava com obstrução de vias aéreas devido e a criança estava engasgada com leite, estava voltando muito leite. E a gente conseguiu fazer essas manobras para eliminar um pouco mais desse leite e realmente não ficar engasgada, tá? Então, se for um objeto, né, a gente tem que tentar tirar com o dedo, né? Tentar tirar, destruir com o dedo, localizar realmente se tem algum corpo estranho na região orofaringe, tá? Se conseguir visualizar facilmente, né, a gente não deve insistir. Não conseguir visualizar, passa para a próxima etapa, tá? Então essa é a posição. Para vocês visualizar, colocar o bebê de barriga para baixo, né? Colocar o bebê de barriga para baixo, você colocar de barriga para baixo, e aí a gente vai fazer essa manobra, né? Com a base da mão, a gente vai bater para que a criança realmente expele, né, esse material, né, o alimento que está engasgando, tá? Aí mais uma vez para a gente ver, né, como que é a manobra. Então é muito importante, né, às vezes com orientação por telefone, o profissional da área de resgate, seja ele bombeiro, né, ou outro, policial militar, enfermeiro, médico, consegue, orientando a pessoa, ele consegue fazer essas manobras sem realmente, às vezes não dá tempo de chegar no local, ele consegue orientar alguém a manobra e salvar as vidas. Por isso, eu acho muito importante cursos de primeiros socorros em empresas, em escolas, igrejas, porque geralmente a gente apresenta dificuldade, porque a gente nunca imagina quando vai acontecer, né, um acidente, né, seja com um acidente, uma queda. Então a gente nunca está preparado, porque a gente nunca imagina que em determinado lugar alguém vai ter uma parada cardiorrespiratória ou vai engasgar. Então a gente nunca imagina. Mas a gente sempre tem que esperar que em algum momento possa acontecer um acidente ou uma emergência, tá? Aqui mais fotos, né, para a gente perceber aí, né, a obstrução de vias aéreas. E aí, tanto a do bebê, né, com a parada cardíaca, precisa iniciar a RCP, que é a reanimação cardiopulmonar. E aí, precisamos correr. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Vou postar lá no grupo, né, para a gente tirar algumas dúvidas. Se não me engano, essa é a penúltima ou antepenúltima aula. Seria muito legal se tivesse um feedback de vocês aí para a gente interagir. E é isso. Abraço a todos, fiquem com Deus.